A origem da candidíase, como eu sempre falo aqui para vocês, não é vaginal. A origem da candidíase, apesar da gente ter todos aqueles sintomas horríveis, terríveis, quem está chegando aqui às vezes não sabe ainda, né, mas eu já sofri com candidíase por mais de 10 anos da minha vida. Agora, graças a Deus, está tudo certo, eu já tenho uns mais de 6 anos já que eu não tenho nada. Então, gente, é terrível. Corrimento, coceira, ardência, geralmente é isso que faz a gente procurar um tratamento, faz a gente entender que está com candidíase, entender que tem coisa errada, né. Mas a origem da candidíase está lá no intestino. A candidíase, ela vai acontecer no seu corpo, porque primeiro aconteceu uma desbiose no seu intestino. O que que é essa desbiose? É um desequilíbrio no seu intestino, com poucas bactérias boas, aí aumenta, né, facilita o crescimento desses fungos. O seu intestino vai ficar permeável. O que que é isso? As células não estão juntinhas, grudadinhas, o revestimento do intestino, então aquela parede é como se fosse um muro com infiltração, que vai ficar mais frouxo e vai deixar passar o que não deve para a sua corrente sanguínea, se espalhar por todo o seu corpo. Então, assim, esses fungos começam a crescer principalmente lá no intestino, porque esses fungos que provocam candidíase já fazem parte da gente. O fungo cândida mora dentro da gente, junto com nossas bactérias boas, junto com alguma outra bactéria que não é tão boa assim, está fazendo parte da gente, faz parte da nossa microbiota normal e natural. Então, quando esses fungos começam a crescer demais por conta dessa desbiose, começa uma produção de toxinas muito grande. Como eu falei, como o intestino está permeável, essas toxinas conseguem muito facilmente se espalhar por todo o corpo e vão provocar sintomas por todo o corpo. O fungo consegue se translocar para outras partes do corpo também, como faz parte do nosso microbiota, naturalmente, em outras partes também já pode ter uma certa quantidade de fungos, pouquinha, pequenininha, que não vai provocar nada, não vai trazer problema nenhum, mas quando começam a acontecer esses desequilíbrios aí no organismo, por conta dessa desbiose, esses fungos vão conseguir crescer muito mais do que o normal em várias partes do corpo. Aí você vai ter sintomas ou pelo crescimento do fungo em si, pela presença do fungo, ou também pelas toxinas que estão circulando no seu corpo, essas toxinas que os fungos produzem, tá? Então, considerando isso, né, falei bem rapidinho aqui, sem entrar em muito detalhe, porque não é o foco de hoje, mas então, considerando tudo isso que está acontecendo no seu corpo e dentro do seu organismo quando você está com candidíase, então vamos entender um pouquinho mais sobre esses tratamentos disponíveis, tá? Primeiro de tudo, gente, aquele clássico, né? O que que você usa para candidíase? Pomadas e remédios. Esses são os tratamentos, né? O que o médico me passou, pomada e remédio. E o que que as pomadas e os remédios vão fazer? Eles vão matar os fungos, tá? Eles vão matar os fungos. E por um tempinho, quando você reduz a quantidade de fungos aí no seu corpo, você realmente pode sentir uma melhora. Pode sentir, né, um alívio de sintomas. Porém, lembra que eu falei para vocês que primeiro aconteceu uma desbiose, um desequilíbrio no seu corpo para os fungos conseguirem crescer? Então, quando você mata os fungos, você reduz essa quantidade de fungos no seu corpo. Não tem como matar completamente e zerar, tá? Sempre vai ter, não existe um remédio que até porque se você, matasse completamente, ficasse completamente sem fungo nenhum dentro do seu corpo, seria um desequilíbrio também, porque ele faz parte da gente, faz parte da microbiota, tá certo, gente? Então, assim, sempre vai sobrar fungo ali, sempre, e é o normal e é o natural que deve ser, tá? Então você vai acabar com esse excesso de fungos ali quando você tá tomando pomadas e remédios, vão matar uma boa quantidade de fungos, porém não muda o ambiente. Então você reduz a quantidade de fungos, mas o ambiente continua o mesmo, o intestino continua igual, sua imunidade continua fraca igual, tudo continua desequilibrado igual. Então os fungos conseguem crescer novamente, é só uma questão de tempo. Então esses remédios, essas pomadas, eles vão realmente reduzir a quantidade de fungos, mas esses fungos vão conseguir crescer novamente muito fácil depois, né. Pomada então nem se fala, porque pomada vai cuidar só da questão ali local, então ameniza localmente,
mas não chegou nem perto do intestino. E os remédios realmente chegam no intestino, mas não basta matar os fungos, tá. Então, assim, esse é o básico, é o clássico que todo mundo um dia já usou. Quando você chega a primeira vez que você tem uma crise de candidíase, uma crise vaginal, você vai no ginecologista e ele vai te passar isso. Quem sofre com candidíase, assim, sei lá, 99% de quem sofre com candidíase alguma vez já usou uma pomada, já tomou um remédio, já tomou um fluconazol, já tomou itraconazol, não é mesmo, gente? E quem continua aí com recorrência, já entendeu, já sabe que isso não vai funcionar, né. Esse é o clássico, é o básico, ameniza um pouquinho, mas realmente não consegue acabar com o problema.